Oi gente, eu sou a Tati e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série da Livraria dos Corações Solitários. Essa é uma série de 4 livros, ela foi escrita pela Anne Darling e cada livro vai contar a história de um funcionário dessa livraria que se chama Felizes para Sempre. Eu confesso que eu não vi muita gente falando sobre essa série. Eu escolhi essa série, na verdade, porque o último livro ele é de Natal, então nesse mês de dezembro eu quis ler livros natalinos, mas você não precisa ler os livros na ordem. Como eu disse, cada livro vai contar a história de um funcionário, então as histórias são independentes. Entretanto, é mencionado os outros personagens e o casal que ficou junto e tudo mais. Então, se você considera isso um spoiler, talvez seja legal você ler a série em ordem, mas se você quer ler só o livro de Natal, ou só o livro 2, ou o livro 3, 4, enfim, não precisa ler a série na ordem certinha, pode ler os livros aí de forma independente. Como eu sempre gosto de fazer aqui no canal, quando eu maratono uma série, toda vez que eu termino um livro, eu venho aqui e gravo tipo um vídeo diário do que eu achei sobre a leitura e depois eu junto tudo pra fazer uma resenha da série toda. Se você ainda não leu os livros, eu vou deixar aqui um minuto pra você ir lá no final, quando eu faço um resumão do que eu achei sobre a série em um todo, porque nesses vídeos que eu gravo depois das leituras, eu sempre acabo falando sobre coisas que aconteceram que eu considero spoiler. Então se você ainda não leu, é só ir nesse minuto aqui que eu vou dar as minhas considerações finais sobre a série como um todo. Eu terminei de ler A Livraria dos Corações Solitários, o primeiro livro, e eu tenho que dizer que essa foi uma das minhas maiores surpresas literárias, e nesse caso, quando eu digo surpresa, é no sentido negativo, porque eu não gostei do livro, ele é totalmente diferente do que eu esperava. Eu vou começar falando dos pontos positivos pra depois falar do que eu não gostei. Eu acho que o que eu mais gostei nessa história toda foi a livraria em si. Toda essa questão de uma leitora, alguém que ama ler, herdar uma livraria, eu achei muito legal. Eu acho que todo leitor já quis ter uma livraria ou uma biblioteca particular, então gostei dessa parte da história. A ideia da Pose de transformar a livraria em uma livraria dedicada somente para romances, eu achei a ideia genial, eu nunca tinha pensado nisso, e não sei se isso vai acontecer nos outros livros, mas é mencionado que a livraria ela fica numa vilazinha e que tem outros imóveis vazios ali. Então eu fico pensando que poderia ser uma livraria dedicada a outros gêneros, então ficção científica, e abrir até a adaga sangrenta que o Sebastian queria, e ia ficar tipo um parque temático para leitores. E eu fiquei pensando que se um dia eu ganhasse na loteria, eu super ia aderir isso pra vida real, porque eu realmente gostei muito dessa ideia. Mas, né, tudo isso não faz com que o livro seja perfeito, maravilhoso, principalmente quando a gente tem Sebastian como o interesse amoroso da protagonista. Eu acho que o Sebastian é um dos personagens, assim, de todos que eu já li, um dos que eu menos gosto. Eu não gostei dele nem um pouco, eu não consegui sentir simpatia por ele em nenhum momento da história. E várias vezes eu me perguntava como é que a Pose se apaixonou por ele, sabe? O que ele fez pra ela se apaixonar? Porque ele tratava todo mundo mal, ele era super rude, inclusive até as revistas elegeram ele como o cara mais rude de Londres. Então não fazia sentido pra mim. Eu acho que a única coisa positiva da parte do Sebastian foi a relação dele com o irmão da Pose. Eu gostei da dinâmica deles, principalmente que ele deu a oportunidade pro irmão dela trabalhar na empresa, então essa parte eu achei legal. Entretanto, quando ele mandava as pessoas pra ajudar lá na reforma da livraria e tal, foi legal da parte dele, sim, só que pra mim todas as coisas negativas que ele fazia meio que apagava tudo de bom, e eu falava assim, nossa, que cara babaca, eu até esquecia de que ele tinha mandado a mulher ajudar, fazer não sei o que lá. Então eu não gostei de Sebastian nem um pouco, achei ele absurdamente machista, e eu não gostei também como ele jogava muito shade em romance. Ele criticava romance demais, inclusive tem uma frase que ele fala sobre livros de romance que eu até anotei, ele fala assim: eles dão às mulheres a falsa esperança de que um dia vão encontrar um cavaleiro numa armadura reluzente, quando isso não existe. Primeiro, qual livro de romance que ele leu
2, é lógico que não existe porque a gente tá no século XXI. E 3, quem diz que só mulheres que leem romance, né? Já começa aí. Então, tudo bem que isso poderia ser uma característica do personagem, é claro, mas em nenhum momento da história teve uma redenção dele, sabe? Ele falou assim, não, eu errei, eu... tipo, pediu desculpa. Nenhum momento. Inclusive, eu já estou lendo o livro 2 e no livro 2 ele ainda fica bicando com a Pose, eles brigam. E eu não gosto dessa coisa de romance, essa coisa de eu te trato mal, mas é porque eu te amo. Pra mim isso não faz sentido. Não gosto nem um pouco quando o romance tem essa característica no relacionamento dos personagens. Então, pra mim isso não funciona. E outra coisa que não fazia sentido nenhum pra mim é que a Pose, ela era tratada super mal por ele, e aí ela ia pra casa dela depois do fim do expediente escrever uma noite romântica numa fanfic que ela fazia da vida real dela, que chamava Violada pelo Devasso. E era romance de época, então ela imaginava ela com o Sebastian e tal, e pra mim essas páginas, normalmente quando tem alguma coisa entre capítulos que não fazem parte da história, tipo uma fanfic ou uma página de um diário de uma pessoa X e tal, eu já não fico muito animada pra ler, mas esse em especial eu queria tipo só pular, só que eu não consigo, eu tenho que ler tudo, por isso que eu acabei lendo, mas eu não tava interessada, eu li assim... Sério que ela tá escrevendo isso sobre ele. E sem contar também que no final, quando o Sebastian descobre que a Pose não vai seguir com o plano dele de fazer a adaga sangrenta, ele vira a situação como se ele fosse o coitadinho da história e que ela está 100% errada. Sim, a Pose errou de não, tipo, falar de uma vez pra ele que ela não ia abrir essa livraria que ele queria, mas também ele não dava chance pra ela falar. Quando ela tentava falar com ele não escutava, isso me irritava absurdamente. E, enfim, toda a questão do romance não fez sentido pra mim, a justificativa no final também não, porque foi tudo baseado nessa carta da Lavínia e, enfim... Achei, eu me empolguei aqui, talvez falando um pouco negativamente do Sebastian, né, um pouco muito, mas eu dei 2 estrelas pro primeiro livro, e como eu disse, eu tô animada pra continuar a série, porque eu dei 2 estrelas pela livraria e também pelos funcionários, eu tô muito curiosa pra saber a história dos outros. Como eu disse, eu já estou lendo o segundo livro nesse momento, e eu tô gostando muito do segundo livro, tem namoro falso, eu não esperava por isso, me surpreendi muito, então eu tô super animada pra continuar e eu tô principalmente querendo saber sobre a história do Tom, porque eu acho que de todos os funcionários ele é o mais misterioso e é o último livro, inclusive é o livro de Natal. Eu tô muito animada pra falar sobre esse livro porque ele foi muito melhor que o primeiro, não estava esperando isso. Eu amo namoro falso em livros e esse livro pra mim foi uma surpresa porque eu realmente não esperava, porque eu sempre vejo listas de recomendação pra quem gosta de namoro falso e tal, e eu nunca vi esse livro em nenhuma lista, então quando eu comecei a ler eu fiquei assim, não, calma. E esse em especial eu acho que pra mim foi o melhor, porque sempre que eu leio histórias com namoro falso, sempre fica, desde o início você já espera, já tem aquela tensão entre os personagens, você sabe que eles vão ficar juntos, mas esse chegou uma hora que eu realmente achei que ia ter uma troca de casais, porque é quando o Johnny tá num casamento e ele deixa a Verity lá esquecida pra ir conversar com a Marissa e eles ficam lá de ti. E aí o Harry, que é o marido, o melhor amigo do Johnny, marido da Marissa, tá conversando com a Verity e eu falei assim, não, calma. A Verity vai ficar com o Harry e o Johnny vai ficar com a Marissa, porque eu realmente tava muito confusa, porque o Johnny sempre deixou muito claro desde o começo esse amor, essa obsessão que ele tinha pela Marissa, e eu realmente acreditei no que ele tava falando, que esse romance com a Verity não seria possível de acontecer. Eu gostei muito da família da Verity, eu gosto quando a família é presente nos livros de romance, porque eles sempre proporcionam as cenas mais engraçadas, e foi legal ver essa coisa do casamento da irmã dela, e da relação aí do Johnny com a família, e a Verity ser a filha do vigário, então... Eu gostei muito do momento do casamento da irmã, e foi legal pra gente ver também como as irmãs da Verity são totalmente diferentes dela, elas são super extrovertidas e, como eu disse, essa parte do casamento
foi uma das minhas partes favoritas do livro. Eu desenvolvi um crush absurdo no Johnny, e eu tenho essa coisa de, quando eu tô lendo uma história, eu imagino o personagem do jeito que eu quero imaginar. Às vezes a descrição não tem nada a ver com o jeito que eu imagino. E esse Johnny, eu não conseguia, e eu tentei, eu não conseguia visualizar ele senão como Jonathan Bailey, que é o Johnny Bailey, que vai fazer o Anthony de Bridgerton. E toda vez que falava Johnny, vinha ele na cabeça e eu imaginei o Johnny assim. O livro todo não tem nada a ver com a descrição do personagem, mas é o meu jeitinho. Se eu decido que o personagem é desse jeito, é desse jeito que eu vou imaginar ele a história toda. Toda essa questão da Verity ser introvertida, eu acho que trouxe uma carga diferente pro romance, essa questão dela precisar de um tempo. E eu gostei da maneira como o desenvolvimento da história dela aconteceu. Achei que foi consistente, não foi assim uma mudança do nada. Ai, eu sou introvertida aqui no começo, mas aí no final, ai, deixa pra lá, vou viver minha vida. Não, eu achei que foi consistente, e até no terceiro livro que eu já comecei a ler, ela ainda é mencionada essa questão dela precisar dos 30 minutos de silêncio dela e tudo mais. Então eu gostei muito de como isso influenciou no romance, como teve o desenvolvimento do romance com esse aspecto dela. O Johnny, como eu disse, eu desenvolvi um crush absurdo nele, mas em alguns momentos ele me irritou demais. Toda essa obsessão dele pela Marissa, eu já tava, como eu disse, desacreditando do romance e falando assim, Verity, desista. Mas acontece que todo capítulo começa com uma citação de Orgulho e Preconceito, porque é o livro favorito da Verity. Ela já leu todas as adaptações, já leu o livro 1 milhão de vezes. E eu gostei dessa coisa do capítulo iniciar com a citação do livro, porque meio que tinha relação com o que ia acontecer na história, então já dava pra saber mais ou menos o que estava por vir. Mas o que eu gostei muito é que no final o Johnny, ele nunca tinha lido o livro, e ele leu o livro por conta da Verity. E o lema da vida da Verity é o que Elizabeth Bennet faria. E no final da história ela meio que percebe que ela precisa mudar um pouco e pensar o que Mr. Darcy faria. E ela vai atrás do Johnny e ela não consegue falar o que ela tem pra falar, e ele acaba terminando a frase. É uma citação de Orgulho e Preconceito que ela queria falar pra ele, e ele termina e ela fica, você leu o livro? E eu amei muito esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele. Todos os momentos, o Johnny, ele sempre era muito compreensível com a Very, e as festas que eles iam juntos, as conversas que eles tinham. Foi muito gostosinho de ler esse livro, uma grande surpresa em relação ao primeiro. Eu já tô lendo o terceiro livro, tô gostando bastante também, então tô super animada pra terminar essa série. Eu achei que nenhum livro ia superar o livro 2 dessa série, mas eu amei o terceiro livro, e eu confesso que eu estava com expectativas muito baixas, porque a Nina era uma personagem que eu não gostava tanto. Ela sempre estava chegando atrasada, não estava nem aí pro trabalho, na verdade ela não estava nem aí pra nada. Então eu não tinha essa relação com a personagem, então eu não gostava muito dela. Mas no terceiro livro a gente conhece muito mais sobre ela, e eu amei ver esse outro lado da personagem. Eu amei o romance entre a Nina e o Noah, eu achei que foi na dose certa, porque não poderia ser muito clichêzinho, porque não tinha nada a ver com a personagem. Foram vários momentos desse livro que eu gostei tanto, começando lá no quiz, que eles sempre vão nesse pub que tem essa noite de perguntas, e aí eles descobrem que o Noah é meio que um Wikipedia ambulante. Eu amei isso. Depois teve quando eles vão no laser tag, paintball ou laser tag, agora eu não lembro direito, mas na verdade é um lugar infantil e só tem eles de adulto lá, e tava tendo um aniversário de um outro menininho. Eu achei isso muito engraçado. Eu amei também quando a Nina conta pro Noah que ela costumava desenhar, mas que agora ela não desenha tanto, e ele presenteia ela com materiais pra ela voltar a desenhar. Eu achei isso muito fofo da parte dele. E a melhor parte desse livro todo é quando ele surpreende ela com essa viagem pro vilarejo onde as irmãs Bronte moravam, né? A Nina, ela é super fã do Morro dos Ventos Uivantes, e eu confesso que eu fiquei
levemente chateada porque tem um grande spoiler da história. E eu sei que o Morro dos Ventos Vivantes é um clássico, mas eu ainda não li, tenho muita curiosidade de ler. Então eu meio que já peguei o spoiler do que acontece e confesso que fiquei chateada, eu, uma pessoa que não liga muito pra spoiler. Uma das coisas que eu não gostei da história foi toda essa questão do bullying do Noah e como a Nina omitiu muita coisa. Eu sei que a gente precisava de um conflito aí no romance, porque é sempre assim, quando o casal tá junto, feliz, vem alguma coisa pra estragar tudo. Mas eu não gosto quando personagens omitem alguma coisa, porque a gente sempre sabe que vai dar ruim no final, então eu fico, ai, vai ficar enrolando até dar errado. Então eu não gosto quando o conflito do casal acontece porque alguma coisa foi omitida entre eles. Mas isso não faz que eu tenha gostado menos do livro. Na verdade, dei 5 estrelas pro livro 3, eu gostei muito. E por mais que eu tenha achado que o romance foi o ponto alto dessa história, e do livro 1, 2, 3 eu achei o romance do livro 3 melhor, eu gostei muito de ver mais sobre a personagem da Nina e vê-la florescer nesse livro, né? Porque nunca ninguém deu devido crédito pra Nina, até porque ela mesma não acreditava muito nela. E nesse livro a gente vê como ela se envolveu mais na livraria, como ela cresceu nesse ambiente de trabalho e também como pessoa. Como eu disse, eu achei que nada iria superar o livro 2, mas eu gostei do livro 2 e do livro 3 por razões diferentes. O livro 2 eu gostei mais por toda essa questão do namoro falso e tudo mais. Já no livro 3 eu gostei muito do romance em si e muito dos personagens, o que me surpreendeu muito porque a Nina, eu não dava nada pra ela. E eu gostei muito de conhecer mais sobre eles. O Noah era um personagem muito legal, então eu amei ver a relação deles e o desenvolvimento dos personagens. Finalmente chegamos no livro que eu mais estava animada pra ler, porque eu tô tentando ler o máximo de livros natalinos no mês de dezembro, mas como eu tinha comprado a série toda, eu optei por ler na ordem, mas eu também estava super animada pra chegar no livro 4, porque eu queria muito saber mais sobre o personagem do Tom, porque essa série toda ele foi um grande mistério, e eu queria saber qual que era dele, e eu não fazia ideia que esse livro também seria sobre a Matt, e faz sentido, porque querendo ou não, ela também faz parte da livraria, e como a gente teve a história de todos os personagens, nada mais justo do que ela ter uma dela também. Eu confesso que eu tive alguns problemas, mas assim, não com a história em si, mas do jeito que eu imaginei os personagens durante a leitura. Primeiro que eu imaginava a Matt muito mais velha, eu não sei se isso é mencionado em algum livro passado ou eu perdi essa informação, mas na minha cabeça ela já tinha tipo 40 anos e no terceiro livro a gente descobre que ela tem 28, então eu falei assim, não, calma, é outra pessoa que eu tô imaginando aqui. E um outro problema que eu tive é que eu sempre imaginei o Tom como o James Corden. E, ok, passei os 3 livros imaginando ele desse jeito, só que chegou no livro dele mesmo, e aí tem todo esse relacionamento dele com a Matt, e a Matt, todo mundo fala que ela é muito parecida com a Audrey Hepburn, e qual atriz que é parecida com a Audrey Hepburn? Lily Collins. Então eu imaginava a Matt como a Lily Collins, e o Tom como James Corden, e não deu muito certo. Eu não sei se as minhas expectativas eram muito altas, mas eu não gostei muito do romance nesse livro. Eu achei que ele foi pouco explorado, na verdade o casal, eles ficam junto na última página do penúltimo capítulo, e eu confesso que como era uma coisa de ódio ali entre eles, que depois iria virar o amor, eu meio que fui na onda dos personagens e eu não tava torcendo pra que eles ficassem juntos, porque eles sempre apontavam os defeitos um no outro, então eu falava assim, nossa, realmente, não fique junto com essa pessoa, então eu acabei não torcendo muito pelo casal, mas tiveram sim alguns momentos que me conquistaram, quando o Tom e a Matt, eles ficam sozinhos na loja, porque, gente, tudo aconteceu, a Pose tava pra ter o bebê, a Verity ficou presa na cidade dela lá e não conseguiu voltar por causa da neve. A Nina levou um tombo, que a princípio, inclusive, eu achei que ela tinha feito de propósito, tava fingindo, só pra eles poderem ficar a sós. Mas, né, depois a gente viu que ela realmente foi enfaixada e tudo mais, então ela realmente caiu. Mas eu gostei muito de quando eles ficaram sozinhos na livraria e, né, na casa de chá e tiveram que dar um jeito ali de se virar.
Gostei muito também de quando o gatinho, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fica preso no portão e eles precisam passar manteiga pra tentar arrancar o gato do portão e a manteiga é a cara da Matt, aí não funciona, tem que chamar os bombeiros. Eu achei essa cena muito engraçada. Outra parte que eu achei super fofa é quando eles estão no apartamento e o Tony tá fazendo carinho na Matt, aí ela percebe o que tá acontecendo, aí ele tenta disfarçar falando, eu não estava fazendo carinho. Eu achei essa parte super engraçada também. Então, como eu disse, num todo, eu gostei muito do livro, mas eu achei que faltou mais o romance natalino. Não sei se era porque as minhas expectativas eram essa, que eu acabei me desapontando, mas eu queria muito mais do casal. Mas eu gostei do livro num todo e gostei especialmente do final, quando eles vão mencionando todos os funcionários, o que eles estão fazendo naquele Natal e como cada um conseguiu aí o seu final feliz. Então eu gostei muito disso porque eu me senti muito assistindo um filme, quando a câmera sobe assim, aí vai passando na casa de cada pessoa e mostrando o Natal de cada um. Então eu gostei muito do final, eu achei que foi o final perfeito pra série. Eu gostei muito da série em um todo, é uma série muito gostosinha de ler, são livros super fofos. Mesmo eu não tendo gostado do livro 1, eu não gostei mesmo. Se eu tivesse que indicar essa série pra alguém, eu falaria para as pessoas começarem a partir do livro 2. O livro 1 tem uns personagens, ele é extremamente chato, ele é machista e eu achei que não fez sentido o romance. Inclusive, muita gente, quando eu postei falando que eu tinha amado o livro 2, me mandou mensagem falando assim, nossa, vale realmente a pena continuar? Porque eu li o livro 1 e parei com a série porque eu não gostei. Então, por isso que eu falo, é legal você dar uma lida no que acontece no livro 1 pra você entender toda essa coisa da livraria, o que aconteceu. O primeiro livro, ele conta a história da Pose, como ela herdou a livraria Felizes para Sempre, porque antes ela era só uma funcionária, ela acaba herdando o lugar e ela se envolve com o neto da Lavínia, que era a ex-dona da livraria, né? Então, desde que ela já era mais jovem, ela já era apaixonada por ele e tudo mais, só que ele foi eleito o cara mais rude de Londres, e ele realmente é muito chato, então eu nunca entendi por que ela tinha gostado dele, então, e ele nunca trata ninguém bem, então é por isso que eu não gostei do primeiro livro. Como um todo, é uma série que vale super a pena ler, é super rápido também de ler, então dá pra maratonar os 4 livros, e eu amei. Eu nunca tinha tido contato com séries nesse estilo. A primeira vez que eu li algo assim foi em Bridgerton, que cada livro vai contar a história de um personagem, mas que é mencionado outros personagens, ou as histórias acontecem ao mesmo tempo, ou no mesmo lugar e tudo mais. Eu gostei muito disso, eu acho muito criativo, e toda essa questão da livraria em si, né? A livraria é o título aí da série, né? A Livraria dos Corações Solitários, e por mais que a gente leia os livros por causa do romance, a livraria como ambientação torna a história super mais divertida, e pra nós leitores, pra mim pelo menos, eu gostava muito de ver as coisas acontecendo ali naquele lugar. Se eu tivesse que fazer um ranking dessa série, eu não sei qual foi o melhor, se foi o livro 3 ou o livro 2, eu gostei de cada um por razões diferentes, então, mas eu colocaria o livro 3 em primeiro lugar, o livro... eu colocaria o livro 2 em primeiro, o livro 3 em segundo lugar, eu realmente não consigo decidir. O livro 4 em terceiro e o livro 1, que foi o que eu menos gostei, em último, em quarto lugar. Eu realmente não recomendo esse primeiro livro, eu acho que você deve começar a série no segundo livro, talvez ler o segundo, terceiro, quarto e aí ler o primeiro, porque assim você não vai se decepcionar e vai lembrar que a série é muito melhor do que só aquele primeiro livro. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal se essa é a primeira vez que vocês estão por aqui. Também deixa aqui nos comentários se você já leu a série da Livraria dos Corações Solitários, o que você achou, qual o seu livro favorito e se você tem alguma outra série nesse mesmo estilo pra recomendar. Então foi isso, gente. Até a próxima. Tchau!